Bem-vindos e bem-vindas ao Genix no Trecho. Sou Melina Paixão, coordenadora de marketing da Genix. Eu e a nossa equipe apresentamos essa série de podcasts que traz temas como genética, tecnologia, cuidados para o rebanho, manejo reprodutivo, tendências de mercado e muitos assuntos do seu interesse. Ao lado de grandes especialistas, eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito no seu negócio. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, @Genix Brasil. E aí, bora com a Genix? Estamos no 5º episódio do Genix no Trecho e hoje vamos conhecer o trabalho realizado na Agropecuária Maragogipe, um projeto que chama atenção por sua eficiência e desperta curiosidade entre técnicos e pecuaristas. E claro, para falar sobre esse trabalho de sucesso, ninguém melhor que o Sr. Wilson Brockman, proprietário da Maragogipe, agrônomo por formação e um legítimo criador que sempre atuou na vanguarda da pecuária. Junto com ele, recebemos também o Lucas Marques, zootecnista e gerente de grandes contas da Prodap, responsável pelo manejo nutricional do rebanho Maragogipe. Para conduzir essa conversa, temos aqui a Juliana Ferragutti, gerente de mercado corte da Genix, que há bastante tempo acompanha a trajetória da Maragogipe. Bom, e mais uma vez a gente está aqui com a Juliana Ferragutti, que vai ajudar a conduzir aqui esse bate-papo, que vai ser muito interessante, né, Juliana? Isso aí, oi Melina, oi a todos os nossos ouvintes, mais um podcast da Genix, estamos muito satisfeitos com o projeto, e hoje nós vamos contar um pouquinho de uma história que eu acho fantástica, e uma das fazendas que eu tenho o prazer de estar próxima e conhecer, que é a Agropecuária Maragogipe, e para dar o seu olá aqui, o proprietário, né, o seu Wilson Brockman. Olá, seu Wilson Brockman. Oi, Juliana. Oi, Melina. Tudo bem? É um prazer a gente estar aqui com vocês, dando continuidade à nossa parceria. A Genix é uma parceira que a Maragogipe tem há muitos anos, e é um prazer estar aqui juntamente com o Lucas Marques, da Prodap, que é a empresa também nossa parceira, nos tem um serviço muito importante lá na Maragogipe, e a gente gosta muito de dar continuidade nesses trabalhos de parceria, e eu estou à disposição no que for necessário, Juliana, Melina. E é bom que a gente está aqui também com o Lucas, como o seu Wilson falou, né, e que enriquece cada vez mais essas parcerias, né, Lucas? Isso aí, Melina. Prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre genética, nutrição, né? Vou falar um pouco de manejo aí, o que isso impacta nos resultados que a Maragogipe tem tido. E sempre um prazer aqui estar falando junto com o senhor sobre a Maragogipe, né? Um projeto que eu vivencio dia a dia há 6 anos junto com o senhor Wilson aí, né? Então vai ser bastante legal trocar essa ideia e aprender cada vez mais aqui com vocês. Muito legal. Bom, para a gente começar aqui, a gente não pode deixar de falar que o Sr. Wilson é um legítimo criador, né? Ao longo da vida criou aí diferentes tipos de raças, espécies, e a gente queria saber um pouquinho, Sr. Wilson, como que, um pouco dessa história, né? Como criador, e como que chegou até esse momento que é a Maragogipe agora. Então, na verdade, isso vem desde a minha infância, que meu pai já tinha, não era a atividade principal, mas ele sempre teve atividade de pecuária, de corte, e a gente desde sempre, desde menino, acompanhou esse movimento. E depois, na minha profissionalização, eu fiz agronomia na Federal, aqui em Porto Alegre, e sempre, durante a faculdade, eu sempre procurei me especializar e trabalhar muito próximo à parte de pecuária de corte, mais especificamente sobre melhoramento genético. Então, isso vem desde o início da minha carreira. Eu formei em 1973, 49 anos atrás, e foi o ano exatamente que a família comprou a primeira fazenda no Mato Grosso do Sul, que foi justamente a fazenda Maragogipe, e onde eu comecei todo esse trabalho de criação de gado. A gente adquiriu a fazenda em 1973, começou a atividade pecuária lá,
Na verdade, a fazenda não tinha absolutamente nada, tudo que tem hoje foi construído, era uma gleba de mato bruto, e nós iniciamos a pecuária em 1976. Foi quando a gente entrou com os primeiros animais lá na Fazenda Maragogipe, e de lá para cá a gente trabalhou bastante forte com pecuária, sempre com cria, recria e terminação. Eu sempre gostei muito da atividade de cria e fui, através dessa evolução, me especializando nessa área. E nós começamos, eu acredito que seja o primeiro animal de cruzamento industrial nascido no Mato Grosso do Sul, 1980. Nós começamos a inseminar em 1979, no tempo da ampola, de cio natural, identificação de cio. E em 1979 nós iniciamos a inseminação artificial. Em 1980 nasceu o primeiro animal de cruzamento industrial, justamente um animal Aberdeen Angus, meio sangue Aberdeen Angus, e a gente continuou nesse projeto de cruzamento industrial, tentando buscar maior precocidade, melhores resultados, até o ano de 2000, quando a gente adentrou a Delta Gen. Na época, a conexão Delta G, que era ligada à conexão aqui no Rio Grande do Sul, com a base em Dom Pedrito, existente até hoje. Posteriormente, a gente mudou para Delta Gen. Então, hoje a Maragogipe tem 22 anos de Delta Gen, provavelmente seja conectado mais antigo hoje dentro do programa, e a gente vem trabalhando fortemente no sentido do melhoramento genético. Muito legal, sempre na vanguarda aí, né, Ju? Muito legal. É isso aí. E nós estamos indo já, então, para 22 anos de programa, né, do rebanho Maragogipe selecionado dentro do programa. E seu Wilson, conta um pouquinho para nós, assim, qual é a atividade, assim, em resumo, qual é a atividade dentro da Maragogipe hoje, né, desde o trabalho de seleção até os cruzamentos, como que funciona essa atividade dentro da Maragogipe hoje? Certo. A Maragogipe hoje, ela tem vamos dizer assim, um tripé, que é melhoramento genético. Nós trabalhamos basicamente com 2.000 vacas em melhoramento genético na Delta Gen, mais 2.800 vacas em cruzamento industrial, e também temos um projeto de ILP, onde a gente faz uma área de 1.400 hectares de soja anualmente, que posteriormente elas se destinam a pasto, e a gente vai fazendo as reformas das pastagens na Maragogipe. Então, hoje, em resumo, a Maragogipe trabalha com 4.800 vacas, melhoramento, cruzamento industrial, agricultura, e hoje nosso rebanho ele tem uma totalidade de 14.500 cabeças no total. Nós fazemos cria, recria e engorda, terminação em confinamento. Basicamente, só engordamos a pasto as vacas que são descarte, vazias de descarte. O restante, tanto o gado de cruzamento como os machos, todos são terminados em confinamento. Vamos aproveitar aqui o que o senhor começou a falar aqui de alguns números, né? Estender mais um pouquinho, alguns outros números que o senhor quiser falar, do tamanho da fazenda, número de funcionários, para a gente ter uma dimensão do que é esse projeto. Certo. A Maragogipe é uma empresa, é uma fazenda, na verdade, que pertence à empresa Agropecuária Maragogipe. A agropecuária ela tem outras propriedades. A Fazenda Maragogipe é uma delas, é onde nós temos esses projetos. São 12.000 hectares, nós temos 81 funcionários. 81 pessoas que trabalham, hoje são entre funcionários e os envolvidos, são 220 pessoas no total que são envolvidos dentro da atividade da Agropecuária Maragogipe. Seu Wilson, o senhor tem ideia hoje, eu sei que já são muitos touros em centrais, mas o senhor tem ideia de quantos touros estão ativos em central hoje? Eu até pedi para a gente atualizar, Juliana,
Hoje nós temos ativos em centrais 73 touros, 7-3. Nossa, é bem representativo. E quantos touros o senhor vende por ano na fazenda, né? Que a genética, né, dos animais reipados dentro do programa, né? Quantos são disponibilizados ao mercado aí para quem precisa de touro de repasse, né? Então, nós disponibilizamos 200 touros por ano, por geração. Desses 200 touros, estão englobados os touros que são contratados pelas centrais, os touros que a gente reserva para eventual repasse no nosso plantel, e nós comercializamos ao redor de 150 touros por ano na fazenda, na propriedade. Não, bacana. E já entrando nessa conversa aí, eu queria que o senhor contasse um pouquinho de como é o processo da seleção efetivamente, né? A gente sabe que o senhor tem uma consultoria da melhor qualidade aí, que é o Boveda, né? E ele faz um trabalho muito próximo aí junto com vocês em todas as etapas da seleção, né? Da apartação das fêmeas, da revisão das desmamas, dos acasalamentos. Como é que funciona essa seleção e quais seriam as características que vocês mais estão focados na hora de fazer essa seleção? Então, hoje a gente está muito focado na parte do melhoramento genético, na parte de precocidade sexual. Nós estamos dando umas notas muito fortes em IPP, em RMAT, e basicamente o Boveda está conosco há 6 anos, e a gente tem três trabalhos anuais muito fortes, que foi agora recentemente a classificação dos touros candidatos à CEIP. Nessa seleção saem os touros que serão mostrados para centrais e todos os encaminhamentos dos touros de venda também. E depois, agora em julho, a gente passa com a agregação de mais uma geração de desmama nas vacas. Nós passamos todas as vacas prenhas do plantel de melhoramento, analisamos uma por uma, em função dessa nova geração que ela desmamou, e a gente define quais as que vão permanecer no plantel de melhoramento e quais que vão sair. Nós estamos permanecendo somente a DECA 1, 2 e 3, da base genética da DeltaGen, 78 mil matrizes, que é a base genética DeltaGen hoje. Nós estamos deixando somente as melhores 30% do nosso rebanho. 80%, 78% das matrizes que estão hoje no melhoramento genético da Maragogipe são DECA 1, 2 e 3 da base DeltaGen. As vacas de DECA 4 a DECA 8, hoje elas são encaminhadas, todas elas para cruzamento industrial, e as vacas que eventualmente por idade ou por algum problema elas vão indo para a DECA 9, elas são eliminadas, prenhas, espera parir o bezerro, aí depois desmama e são descartadas. Então, basicamente, hoje é o trabalho que a gente faz. E depois, em outubro, a terceira visita do Boveda na nossa propriedade, a gente pega as novilhinhas que são a nova geração, que estão desmamando agora, elas vão estar praticamente com 12 meses de idade, 12, 13 meses de idade, são classificadas para o desafio que começa em novembro. Não só as novilhas que são destinadas ao plantel de melhoramento genético, como as novilhas do desafio que são destinadas a cruzamento industrial, 100% delas são desafiadas. Então, esse é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo, e as novilhas que não emprenham no desafio, que hoje está praticamente 74%, 75% estão emprenhando no desafio, elas não permanecem no nosso plantel. Nosso plantel de reposição estão permanecendo somente as que prenhas do desafio. Então, consequentemente, o nosso plantel de matrizes ele vai ficar 100% matrizes super precoce, que isso aí
é uma meta que a gente vem buscando incessantemente e nós deveremos atingir nos próximos 2 a 3 anos, 100% do nosso plantel de melhoramento vai ser de matrizes super precoces. Esse é um trabalho fantástico. E antes de entrar nesse assunto específico a gente vai chamar aí um pouquinho a contribuição do Lucas, eu só queria que o senhor passasse mais uma informação que eu acho muito interessante da Maragogi, que é o número de touros que vocês usam nos acasalamentos por ano, né? E por que essa quantidade de touros a serem utilizados? Na verdade, isso aí é uma coisa que nos assustou bastante quando o Luiz Fernando Boveda começou a trabalhar conosco. É uma maneira de ele trabalhar, é uma sistemática dele, que hoje a gente enxerga como sendo absolutamente assertiva, o que a gente chama de variabilidade genética. A gente tem trabalhado, na última estação de monta, a gente trabalhou 42 touros na inseminação, é um trabalho bastante detalhado, que o pessoal da inseminação, o pessoal que faz descongelamento, eles têm um cuidado muito grande, mas isso aí representa, por exemplo, a Maragogipe esse ano tem um dado muito importante. Recentemente, na semana passada, foram feitos os touros indicados, candidatos a touro jovem. A Maragogipe teve 44 animais candidatos a touro jovem, 18 pais diferentes e 23 avós maternos diferentes. Então, isso aí é um dado, assim, importantíssimo, porque quando a gente recebe visita das centrais, um dos objetivos das centrais é justamente essa variabilidade genética, né? Alguns touros, algumas linhagens que hoje não existem mais no mercado, ou filhos de alguns touros nossos mesmos que estão sobressaindo no mercado, como um ícone hoje do mercado, que é o Caxambu FM, que está com muito prazer está com a Genex, e esses animais, como o pessoal fala, né? Se eu for buscar um filho do Caxambu, eu vou na matriz. Eu quero ir lá na Maragogi, porque lá é que está os melhores filhos do Caxambu. Então, essa variabilidade genética é muito importante. Eu acho que isso aí é que dá uma sustentação no nosso programa, e depois de tantos anos de melhoramento, vou dizer, só na Delta Gen já são 22 anos, a gente enxerga nas desmamas, isso aí é bem visível, do que a gente chama de consistência genética, né? Independente de usar 42 touros em inseminação, a progênie ela é muito similar, ela é muito homogênea, e então, justamente por causa da consistência das matrizes, como eu falo, o grande segredo é a matriz, né? O senhor resumiu exatamente o que eu queria comentar, né? Até um depoimento pessoal, após 2 anos de pandemia, eu estive recente agora na Maragogipe, pude até encontrar seu Wilson, foi muito bom, e é isso exatamente que a gente vê, né? Mesmo a Maragogipe usando tantos touros para prover, né, a variabilidade genética, que é super importante, não só para as centrais, mas para os rebanhos, né? A gente precisa ter variabilidade para evoluir em algumas características, para poder selecionar, mas usando essa quantidade de touros, o rebanho de matrizes da Maragogipe, ele é tão consistente, de tantos anos focado na seleção para um biotipo precoce, de costelas profundas, de muita amplitude corporal, que a bezerrada, ela é um padrão só, ela é muito homogênea, e isso mostra exatamente a consistência das matrizes, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos animais de cruzamento, né, que causam muito curiosidade para todo mundo que vê os resultados da Maragogipe, e também o resultado também não vem só dos touros, da boa escolha dos touros, mas principalmente dessa consistência das matrizes, que é um trabalho que a Maragogipe faz com excelência. E agora eu queria chamar um pouquinho aqui a contribuição do Lucas para falar sobre as precocinhas. Eu acho que a gente sabe, né, que a precocidade sexual é algo que a gente tem que selecionar a genética para a precocidade sexual, porque não adianta
Você pode, um animal que não tem genética para precocidade sexual, você pode colocar o que você quiser de comida, que isso ela não vai emprenhar ou não vai passar essa característica para os seus filhos, mas o contrário também é verdadeiro, né? Eu posso fazer toda uma seleção para precocidade sexual e se eu não tiver um ambiente favorável, né, uma nutrição correta, um manejo correto dessa categoria, eu vou ter uma série de dificuldades, não só para emprenhar, mas para reconceber, para desmamar bons bezerros. Então, Lucas, queria que você contasse um pouquinho para a gente de como é o manejo das precocinhas, que é uma característica que todo mundo tem muito medo de fazer, mas muita vontade, muita curiosidade. Não, legal, Juliana. Assim, vocês comentando um pouquinho sobre os pilares, né, genética, nutrição e manejo, eu me lembro assim, das primeiras aulas lá da faculdade, que na prática a gente vê de fato, né, como que a gente consegue expressar e potencializar a genética máxima usando os pilares de manejo e nutrição. Então, isso é bastante interessante, trazendo esses resultados que o senhor está colocando aí, né? A gente tem obtido acima de 70%, 74% de prenhez nessas fêmeas jovens. Assim, a grande característica que nos ajuda bastante, né? Eu lembro quando a gente começou a trabalhar com o senhor lá 6 anos atrás, basicamente, a gente tem um programa de nutrição focado para cada tipo e categoria de gado, né? A gente anda muito pelo Brasil aí, a gente vê muito, não vê de fato uma segmentação em alguns rebanhos na questão de nutrição. Então, não adianta a gente trabalhar com uma determinada nutrição para um gado jovem, né? Que é o mesmo que uma matriz multípara, por exemplo, né? A gente dificilmente vai conseguir obter sucesso. O principal pilar que a gente usa lá como alavanca, assim, dentro do resultado do rebanho, né, fora o manejo nutricional que eu vou explicar um pouquinho aqui, é de fato que a gente tem dentro da Maragogipe, a gente tem as áreas de ILP. Então, isso ajuda muito a gente, né? A gente não sequestra nenhum tipo de gado jovem, de categorias jovens e fêmeas, para fazer qualquer tipo de ganho de peso e a gente chegar lá na estação de monta com elas precoces, né? A gente faz 100% esse gado a pasto, né? Até então o volume que a gente vem trabalhando nos permite para isso, né? Então esse gado ele é desmamado, né? Mais ou menos nesse período aí, abril, maio, um pouquinho para frente, e a gente tem algumas metas de desempenho aí para poder colocar esses animais, que seja outubro, novembro, dezembro, num determinado critério de peso. Aí cada carimbo de desmama a gente segue essa lógica, né? É lógico, a gente usa como base trabalhar aí com animais pelo menos chegando com 300 quilos, sabendo que o peso não é fator determinante, né? A gente vê isso na prática, às vezes a gente chega com muitos animais acima de 300 quilos e simplesmente ela não emprenhou, né? Por algum motivo ali, geneticamente ou tal. Então a gente trabalha com ela da desmama até a entrada da estação de monta nessas áreas de LP. Normalmente, a gente tem trabalhado um programa de nutrição variando de 0,2% a 0,4% do peso vivo dela, né? E aí, um ponto muito importante, Juliana, assim, que eu gostaria de frisar, que eu vejo muito isso na prática, as pessoas utilizam muito a nutrição como até uma muleta, né? Eu preciso chegar com esse animal lá, então eu vou colocar muita ração. E eu compreendo um pouco diferente essa sistemática, né? A gente conversa muito com o senhor sobre isso. Pensa bem, se um animal que está a pasto, ele consome 92%, que seja uma suplementação de 0,2% a 0,3% do peso vivo de forragem, então, convenhamos que a gente tem que priorizar as melhores áreas para esse animal desempenhar, categorizar esses animais, apartação, tamanho de lote, né? Então, isso tem um fator impactante muito importante, né? Então, não só a nutrição, lógico, a nutrição vai caminhar e vai nos ajudar a chegar até lá, mas o manejo do pasto aqui atrás, né, como que a gente vai alocar esses animais a pasto nas áreas de LP, por exemplo, ele é um fator determinante para a gente chegar no final lá e ter esse resultado que a gente espera, né? Então, basicamente, assim, a gente tem trabalhado dessa forma. É lógico que pode virar um gargalo, a gente vem trabalhando para crescer o rebanho, né? Da Maragogipe, isso vai virar um gargalo, possivelmente daqui 2, 3 anos a gente vai ter que sequestrar algumas categorias, né, porque a gente não vai ter suporte para todo o gado,
mas a gente tem trabalhado dessa forma e priorizando muito essa questão do consumo de forragem de qualidade, né? E aí é uma capacitação diária do time de campo para poder estar atento a todos esses pilares aí que são importantes. Importante a gente entender também depois, né? Por exemplo, é feito todo esse manejo, né? Da desmama até que ela emprenhe, e depois, né? Vamos principalmente assim, depois que ela parir e para ela reconceber, né? É o mesmo processo, há uma adequação, esses lotes permanecem separados, né? Por ser uma primípara super precoce, né? Que a gente sabe que é uma categoria ainda mais exigente. Como é que é um pouquinho depois delas emprenharem? Não, perfeito. Eu brinco assim, eu acho que o fazer a precocinha até a fase dessa primeira estação de monta, com o rebanho que a Maragogipe tem, eu digo que seria o mais fácil, né? Porque você tem uma matéria-prima que é uma fêmea de extrema qualidade, você tem um manejo de pasto sendo feito e você tem uma nutrição adequada para esse animal chegar, né, nessa primeira cria. Beleza, e depois? Depois que é o problema, né? Assim, é o maior desafio. O que a gente tenta fazer, Juliana? A gente tenta, dentro da fazenda, a gente setoriza, né? Setoriza para quê? A gente elenca, assim, quem deve comer melhor e quem vai comer pior. Não quer dizer que quem vai comer pior está passando fome, mas ela está alocada num pasto de pior qualidade, em termos de condição mesmo, né, do pastejo. Então, a gente normalmente tenta trabalhar todas essas categorias, principalmente essas primíparas super precoces ou precoces que seja, de forma separada, né? Então elas permanecem no lote de prens, né? primíparas prens, e a gente tenta levar ao máximo nas melhores condições de pastagem. Então, a partir do momento que a gente emprenha ela aí, que é vamos falar assim, de dezembro a janeiro, talvez até fevereiro, a gente já está entrando na estação de safra, a gente prioriza o pastejo inicial delas nas áreas melhores. E aí, essa nutrição que a gente vem trabalhando aqui, normalmente a gente não tira o pé do acelerador, a gente continua suportando isso, porque é uma novilha jovem que está em crescimento, né, e ela precisa desenvolver. E se a gente for pensar no rebanho em si, é o rebanho que nos dá maior retorno. É muito melhor, pensando aí, tirando um pouco o foco da super precoce, mas na quantidade de arrobas que eu tenho na fazenda. É muito melhor eu trabalhar e suplementar e pôr gasolina na Ferrari, vamos falar assim, que é a precocinha, porque ela vai, de alguma forma, estar crescendo dentro do sistema e nos deixando arrobas dentro de casa, do que eu ir numa multípara, que o seu peso está estabilizado já, ou seja, não faz muito sentido. Então, a gente sempre tenta trabalhar com uma nutrição crescente e priorizando essas questões de manejo, e aí a gente só vai tirar o pé dela mesmo, assim, ó, agora você está tranquila, você segue sua vida, quando ela vai virar uma secundípara de fato, né? Então, a gente continua esse trabalho aí para a gente manter esses níveis de reconcepção dentro do rebanho. E aqui, só de curiosidade, né, porque o seu Wilson comentou que a precocinha ela é feita não só no rebanho seleção, né, Nelore ali, nas DECA 1, 2 e 3, mas o desafio também é feito nas que não vão ficar para o rebanho seleção e vão para o cruzamento. O manejo e a nutrição é a mesma? Segue a mesma lógica, Juliana. A gente só, dentro de logística dentro da fazenda, a gente separa por retiros, né, o rebanho de cruzamento e o rebanho de genética, até pelo critério, né, que o seu Wilson vem trabalhando, assim, que de fato o programa de melhoramento genético da Maragogipe, ele funciona de fato como um programa de melhoramento genético, né, como ele deve ser na cartilha. Então a gente tenta se manter separado, só que o foco principal aí da nutrição, ele segue a mesma lógica, não tem mudança, nenhuma alteração, não. Bacana. Eu vou aproveitar também para a gente fechar o assunto da precocinha, seu Wilson. O senhor contar só um pouquinho para a gente a parte da reprodução ali, né? Elas são feitas todas com... o desafio é todo em cima da IATF, usa touro ainda ou não usa... ou também, sim, se o senhor quiser até ampliar ali a parte de reprodução, não só para as precocinhas, conta um pouquinho ali só da parte reprodutiva da fazenda. Então, as precocinhas, na verdade, como o rebanho de cruzamento industrial, praticamente ele é 100%
produto Angus. Então, a reposição do plantel de melhoramento genético e o de cruzamento industrial, ele é feito através das fêmeas que nascem no melhoramento genético. Em outubro, quando a gente faz a classificação, todas essas fêmeas, elas são oriundas do melhoramento genético e aí nós fazemos uma classificação. Todas elas já estão com DEP genômica e então tem a parte genômica, tem a parte genética, genealogia e a parte fenotípica. A gente define ali, nesse momento, quais as fêmeas que vão permanecer como reposição do melhoramento genético e quais que vão para a reposição do plantel de cruzamento industrial. E elas seguem juntas nos protocolos de IATF. Na hora de inseminar, tem um procoleta do melhoramento genético, que são os diversos touros que são acasalados. Os acasalamentos eles são feitos através do PAD, né, o Programa de Acasalamento Dirigido, que eu faço juntamente com o Severo, da Gensis. Nós fazemos aqui em Porto Alegre, a matriz da Gensis, a matriz da Maragogipe também é aqui. E, posteriormente, a rodar o PAD, com essa quantidade de touros, os procoletas vão para o Boveda para fazer o que eu chamo de pente fino. Em função do RAFO, que é atualizado anualmente de todas as matrizes, que são as características fenotípicas de cada animal, ele ainda faz um pente fino, alguma alteração de acasalamento para encaminhar para a IATF. Então, o manejo nutricional, de inseminação, de protocolo, 100% do manejo de todas as precocinhas, elas são feitas juntas, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo grupo, e posteriormente, após o DG, que identifica quem está prenha do quê, elas são encaminhadas de cruzamento industrial, são encaminhadas para o retiro de cruzamento industrial, onde elas irão parir e seguir a vida reprodutiva, e as de melhoramento genético, elas permanecem no retiro da sede, que é onde a gente tem o rebanho do melhoramento da Delta Gen. Mas, basicamente, é esse o manejo. A gente, no cruzamento industrial, a gente não usa mais touros, é somente através de IATF, a nossa reprodução. E no melhoramento genético, como nós temos diversos touros que vão para a central e coleta a quantidade contratada, eles retornam para a propriedade e sempre é indicado de fazer um trabalho de monta-campo. Então, alguns grupos de manejo, a gente faz 2 IATF e depois direciona para esses touros fazer grupo de manejo em monta natural, até para os touros se manterem dentro do programa e aumentar a quantidade de filhos, e aumentar a sua acurácia. Tudo em monta controlada, né, seu Wilson? Hoje não... Já os lotinhos separados por touro, né? Exatamente. A gente faz monta controlada. Já que o senhor já comentou um pouquinho, entrou um pouquinho no assunto de cruzamento, acho que a gente podia falar um pouquinho, né, sobre o cruzamento. Os vídeos que a Maragogipe divulga, a Genex divulga, e eu gosto de divulgar as desmamas meio sangue Angus da Maragogipe, elas causam alguns alvoroços no mercado e muitas perguntas e muitos questionamentos, e eu acho que esse é o momento da gente explorar um pouquinho, né, como que a Maragogipe consegue desmamar bezerros meio sangue acima de 300 quilos naquela, e já tem cara de boi já praticamente, ou seja, entender um pouquinho como é que a gente já sabe, né, que o senhor já comentou, né, ou seja, as mães desses bezerros, né, elas vêm do programa de melhoramento, vamos dizer assim, podemos dizer aí que elas são, ninguém vai estar vendo que eu estou fazendo aspas aqui quando eu falo fundo, né, das vacas do melhoramento, que na verdade não tem nada de fundo, a gente conhece bem as vacas ali, mas, assim, ou seja, elas têm mãe, elas têm uma parte materna muito forte. O senhor acertou muito na escolha dos touros Angus, os touros Angus Genex que fizeram história aí, e o senhor tem um estoque ainda está quase acabando, né, seu Wilson? Mas o senhor ainda tem
um estoque bom desses touros que encaixaram muito no modelo de trabalho de vocês, e saber um pouquinho também dessa nutrição. Então, primeiro, seu Wilson, assim, quantos bezerros meio... Eu sei que... fala um pouquinho do confinamento ali. O confinamento, quantas cabeças, quantos animais são produzidos crioulo pela Maragogipe? E também acho que o senhor precisa... Também compra aí garrote de fora para girar o seu confinamento. Então, fala um pouquinho ali do cruzamento do confinamento para a gente. Então, a Maragogipe, ela abate 12 mil cabeças por ano, metade é produção nossa e metade são garrotes comprados. E nós produzimos hoje mais ou menos 2.200 produtos meio-sangue, e isso aí foi uma pergunta, eu acho que foi a primeira pergunta que a Prodap fez quando fez a análise do projeto da Maragogipe em relação a se essa era uma sistemática que dava resultado, que dava rentabilidade. Na verdade, foi a maneira que nós encontramos de aumentar o nosso plantel de matrizes em função de área física. A gente não tinha mais disponibilidade de área física, então nós tivemos que, vamos dizer assim, decidir, a partir dos 45 dias de vida, usar o creep feeding nesses animais meio-sangue e desmamar eles com um peso bem acima do normal e a desmama e direcionar diretamente para o confinamento, onde eles permanecem, depende do sexo, as fêmeas basicamente 110 dias e os machos ao redor de 140 dias, e depois são destinados com a idade de 13, 14 meses, são destinados ao frigorífico. Então, praticamente, eles não têm recria. A gente eliminou a recria do projeto, né? Isso aí vamos dizer assim, um denominador que a Maragogipe chegou para poder usufruir das áreas disponíveis que nós não teríamos mais para fazer recria e abater os animais com aproximadamente 20, 22 meses. A gente decidiu, vamos dizer, turbinar a cria, desmamar os animais mais pesados e direcionar eles diretamente para o confinamento após a desmama. E após muita análise, muita conta, a Prodap finalmente chegou à conclusão que realmente era um projeto que deixava resultado. E essa parte até eu quero pedir para o Lucas dar um depoimento dele, que eu acho importante também em relação a essa rentabilidade, porque é um projeto completamente diferente, né? E que já tem hoje diversos seguidores, bastante gente que já vem utilizando essa modalidade, e eu entendo que é uma modalidade vitoriosa que a gente consegue um resultado bem satisfatório. Não, legal. Então, turma, assim, quando a gente, igual o senhor comentou, né, quando a gente chegou lá e deparou com o sistema, a gente olhou o sistema como um todo, né? Quando a gente, eu sempre, quando eu vou fazer qualquer tipo de análise e quero focar esse ponto da genética, nutrição e tudo mais, eu tento não olhar só apenas aquilo que a gente está observando, que no caso era ali o creep, né, a quantidade de creep que a gente estava dando, mas o sistema, como que aquilo se encaixa dentro do sistema. Né? Porque, obviamente, a gente sabe, né, se eu pegar um determinado número de uma determinada área e tirar a vaca e colocar recria, lógico, eu consigo ter um giro maior. Isso é óbvio, né, porque o peso que a gente carrega em cima da área de vaca é muito maior do que o peso de uma recria, por exemplo, quando eu tenho a principal alavanca, que é o confinamento, né? Então, beleza, como que isso se encaixa dentro do sistema como um todo, né? Então, assim, vou dar alguns números aqui, só para vocês terem um pouco de noção como que a gente faz, né? O senhor comentou, a gente começa essa nutrição ali por volta dos 45 dias de vida, né? A gente trabalha com esse creep ao longo do tempo. Então, a gente nunca trabalha esse creep travado, ou seja, a gente fornece, né, conforme os animais vão evoluindo,
a própria nutrição vai evoluindo e acompanhando aquele peso médio que o animal vai ter na entrada do confinamento. Então, na ordem da grandeza, assim, só vocês terem um pouco de noção em termos de número, a gente chega a trabalhar na média da vida com 1% do peso vivo. Então, vamos falar assim, se é um animal de 10 arrobas, por exemplo, eu estou trabalhando com 3 quilos de ração, mais oferta de pasto e mais, querendo ou não, leite da mãe dele, né? Às vezes você chega lá no pasto, você vê o bezerrinho com 6 meses, né? Metade da boca tá branca de leite, metade de ração e um capinzinho pendurado. Não tem como não ganhar peso, né? É a equação perfeita. Então, a gente tem trabalhado esses animais, as fêmeas têm desmamado em torno de 320 quilos. Eu vou dar os números do ano passado, né, que normalmente a gente sempre tenta dar uma beliscadinha acima ano a ano, as fêmeas, 320 quilos, os machos em torno de 360 quilos, né? Qual que é a principal vantagem desse negócio? Quando a gente pega o super precoce, né, que a gente chama lá dos animais de cruzamento, basicamente a gente desmama um garrote, né, com preço de bezerro. Então, assim, quando eu levo isso para o financeiro, isso se torna muito atrativo. Isso custa, né? Trata 3 quilos hoje num custo de ração que você tem. Isso custa dinheiro. É lógico que nossas margens, elas tendem a ficar um pouco mais apertadas nesses próximos anos em função do contexto que a gente vive. Mas, na média, quando a gente está analisando um período mais longo, né, como a gente tem que ter análise da pecuária, o negócio tem se tornado bem viável. E aí, as fêmeas, a gente tem abatido em torno de 450, 460 quilos, né, não passando mais que 100 dias, porque essas fêmeas, elas já entram, algumas bem pesadas no coxo, né, e os machos em torno de 550, 555 quilos. Né. Esses são os números que a gente tem obtido. Em termos de resultado, quando eu pego só o bloco confinamento, né, o que esses animais têm deixado em termos de resultado? As fêmeas têm deixado na média de uma arroba e meia, por aí mais ou menos, né, que é um lucro interessante, né, se a gente pegar uma arroba de R$300 que seja, é algo que bem representativo, e os machos, o dobro ou um pouco mais que o dobro que as fêmeas, né. São animais extremamente eficientes. Eu acho que mesmo uma coisa muito importante aqui, Juliana, é o seguinte, mesmo que a fêmea seja a DECA 4, 5, 6, 7, 8, né, uma fêmea dessa no rebanho comercial é DECA 1 no rebanho comercial. Então, ou seja, você tem uma matriz de extrema qualidade, trabalha, né, o seu Wilson gosta de falar, e eu concordo com ele, assim, a matriz é quem manda no negócio, né, ela que é a base de tudo, e você vem trabalhando a entrada de touros já aprovados que dentro desse modelo de negócio surtiu efeito. Então, assim, essa combinação com a nutrição, manejo, a gente consegue entregar esses animais no final. Em termos de ganho, né, o pessoal pergunta muito em termos de ganho, né, eu trabalho sempre muito, a gente, junto com os seus, trabalhando em ganho de carcaça, né, de fato que o animal colocou de carcaça dentro do confinamento, os machos, eles têm em torno de 1 kg a 1,50 kg de carcaça, eles colocam por dia, né? Então, vamos falar, uma arroba a cada 15 dias, eles estão colocando no confinamento, e as fêmeas em torno de 850 gramas, 800 gramas mais ou menos é o que a gente tem obtido. São animais muito eficientes, né? Conversão muito boa dentro do coxo, e eles já vêm extremamente adaptados, então a gente tem uma facilidade muito fácil de colocar esses animais no coxo. Só para vocês terem ideia, né, a gente já testou vários modelos de adaptação desses animais e a gente observou que como os animais já vêm comendo muita ração, a gente tenta encurtar ao máximo esse período de adaptação, porque é um animal que já está acostumado a comer concentrado, rumen adaptado, a gente encurta o quanto pode, obviamente respeitando que a gente precisa fazer as evoluções até as dietas finais, e aí chega mais rápido nessa dieta mais quente, para a gente terminar esses animais e colocar lá no frigorífico, né? Então, de fato, assim, são resultados bastante interessantes. Os machos, a gente acaba não castrando, né? Eles não entram no programa de qualidade de carne, as fêmeas entram por uma questão financeira, né? A gente já discutiu muito isso. O seu Wilson, recentemente, ano passado, a gente discutiu sobre isso, de castrar ou não, né? Assim, o castrar ou não é dinheiro no bolso, né? A gente sabe que o castrado é pior, isso
Isso já caiu, já existe um conceito sobre isso, já se provou que realmente é pior. Para a gente poder fazer esse animal destinar no mercado de carne prime, obviamente que a gente teria que castrar, mas aí a gente teria que ter uma bonificação muito superior para compensar financeiramente, já que a gente pensa o negócio como uma empresa, né? Como um negócio e não como uma fazenda qualquer. Assim, a gente pensa a Maragogipe como um negócio de fato e o que ela deixa no final do dia de dinheiro por hectare. E até aproveitando, né, já caminhamos aí até para um pouco do resultado final disso tudo, queria que o seu Wilson falasse um pouquinho também sobre qual que é o destino da boiada, enfim, da Maragogipe. A gente já tem uma parceria há alguns anos com a JBS, nós abatemos os machos na unidade de Naviraí, e as fêmeas na unidade de Campo Grande. As fêmeas são abatidas no programa 1953 e os machos são abatidos em Naviraí. A Maragogipe tem a qualificação de lista 3, cota Hilton, a gente está dentro do programa do novilho precoce do Mato Grosso do Sul e a gente tem uma bonificação como parceiro Prime da JBS. Então, esse é o destino do nosso gado. Nós estamos bastante satisfeitos com essa parceria. A JBS tem reconhecido muito fortemente o nosso trabalho, o nosso esforço, o acabamento dos nossos animais, o rendimento ele tem nos satisfazido e a gente está seguindo adiante. Nós estamos num desafio de aumento de volume, nossa escala deve aumentar gradativamente nos próximos 3 anos. Nós temos uma meta de atingir 20 mil cabeças na Fazenda Maragogipe e, consequentemente, aumentar o nosso nível de abate também. É uma das metas que a gente vem traçando agora para os próximos desafios. Tem uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, esse número eu não tenho ainda, mas o senhor acha que tem aí. Só para contextualizar, para quem não está acostumado com o conceito do CEIP, né? O CEIP, ele é outorgado pelo Ministério da Agricultura e ele ceipa, né? Até, cada programa de CEIP ceipa até 30% dos melhores animais de cada safra. Tá? Então, ou seja, cada rebanho dentro do programa, no caso aqui, a Maragogipe está dentro do programa Delta Gen, então ela tem uma porcentagem, uma porcentagem de animais que recebem o CEIP para seguir na fazenda ou como reprodutores, né, com machos ou fêmeas. No caso dos machos, né, os machos que não recebem o CEIP, eles automaticamente são destinados para o confinamento para se tornarem bois. Né? Então, esse conceito era importante eu explicar aqui, porque tem gente que não está acostumado com essa divisão do CEIP. Então, na verdade, a minha pergunta, seu Wilson, é com relação ao resultado no confinamento desses animais, ou seja, esse descarte, né, vamos dizer, do trabalho de seleção, aqueles animais que não recebem o selo do CEIP e que são destinados para o confinamento, para serem abatidos como bois, né? Qual é a diferença do resultado entre esse animal, que a gente sabe que tem uma qualidade de seleção, e, por exemplo, garrotes que o senhor compra aí para fazer girar o confinamento, né? Eu queria, o Lucas ou o seu Wilson, né, os dois podem contribuir aí um pouco com a resposta, mas, ou seja, para a gente ver o quão, se a genética realmente faz diferença aí nesse trabalho, dentro que os animais estão no mesmo confinamento, recebendo a mesma dieta, a mesma nutrição. Eu vou só dar início, vamos dar uma colocação, e aí eu gostaria que o Lucas passasse o diferencial dos números. Na verdade, o diferencial é gritante, né? A gente, dentro do melhoramento genético, todos os machos que a Maragogipe produz, praticamente 65% dos machos são candidatos a CEIP. E desses 65% são candidatos a CEIP, por algum motivo, muitos ainda são eliminados, eles saem fora de candidatos Astor, vamos falar assim, aprovados para CEIP. Nós temos um filtro muito importante, eu acredito que, no máximo, do total de machos que a Maragogipe produz,
no máximo 25% deles vão ser candidatos a touros, seriam touros aprovados, sempre aprovado, vamos falar assim. Então, é um filtro muito forte, que isso aí a gente não abre mão, então nós temos uma repetição de compras muito importante dentro da Maragogipe, nos clientes de genética, e então esses animais que não é aprovado para SEIP, eles realmente viram boi de corte. E virando boi de corte, eles vão para o confinamento com exatamente a mesma dieta, mesmo manejo dos animais comprados. E aí eu passo para o Lucas, porque o número é tão gritante que até para mim não ficar envergonhado, eu passo para ele para contar para vocês. Legal, Juliana, essa é a pergunta que vale $1 milhão, hein? Essa é a pergunta que o seu Wilson vai vender mais sêmen aí dos touros. A pergunta de milhões. Mas vocês sabem que é um negócio que sempre eu já trabalho com confinamento há muito tempo, né? Então, é um negócio que, em confinamentos grandes, né? E a Maragogipe é um confinamento de médio, grande porte, a gente vê muito isso e fala assim, cara, será que a genética faz com isso aí, né? Vamos medir. E aí eu fui, ao longo desses 6 anos, eu fui consolidando todas essas bases. É lógico que não é nenhuma estatística, porque a gente acabou nem rodando, é mais uma validação de campo dentro dos números e a realidade que a gente tem dentro do manejo do confinamento da Maragogipe, né? Mas a gente tem um universo aí de animais em comparação em torno de 6 mil animais nesses 6 últimos anos. Quando eu comparo animais de mesmo peso de entrada, frame, animais bem parecidos, né? Um comercial com um SEIP, né? No caso um SEIP negativo, e a gente evoluiu essa base. Só para vocês terem ideia assim, do quanto isso é representativo. Em termos de carcaça, ganho de área de carcaça por dia, os animais negativos SEIP, ou seja, que passaram por um processo de seleção, né, e teve utilização de sêmen, de matrizes já aprovadas, a gente tem por dia de ganho em torno de 80 gramas, de 70 a 80 gramas de carcaça. Ah, Lucas, 70 gramas, 80 gramas é muito pouco. Multiplica isso por 120 dias, né, a gente vai ter mais ou menos aí uma meia arroba, de meia arroba a 0,6 arrobas por animal a mais. Então, se uma arroba está R$300, a gente consegue imprimir R$150 de ganho só pelo fato, às vezes, de ter comprado um bezerro num rebanho que seja comercial, mas que trabalha com processo, pelo menos, de melhoramento, por exemplo. Então, assim, 70 gramas, isso representa uns 7%, mas 7, 8% a mais de ganho de carcaça. Isso quando eu olho o lado do ganho. Uma coisa que chamou a atenção quando eu comparei também, quando a gente, que seja conversão ou eficiência biológica, que é o quanto que o animal come para poder ganhar uma arroba, por exemplo, a gente tem uma redução aí na ordem de 10%, ou seja, eu consigo, com o mesmo animal, com a mesma quantidade de comida, eu como 10% a menos para ter o mesmo ganho de carcaça. Então, ou seja, eu tenho essa meia arroba, que seja meia ou 0,6 no ganho de arrobas no final, por causa do ganho de carcaça. Isso não, o rendimento é muito parecido das boiadas, né, porque o SEIP rendeu mais, mas é bem linear. E eu tenho uma melhoria na conversão na eficiência biológica desses animais. Então, ou seja, se eu somar os dois, a gente tem uma arroba a mais de ganho. Então, assim, para quem tem esses números e sabe, por exemplo, isso pode se tornar uma estratégia de compra, né? Por exemplo, eu vou no mercado comprar animais que são melhorados. Pô, eu posso ir até o preço do boi mais meu ágio, mais 5%, que eu sei que lá na frente eu vou capturar esse dinheiro porque os animais vão ter desempenho dentro do coxo. Então, agora, ano a ano, eu venho atualizando essa base, ela é muito consistente e ela vem se mostrando muito parecida ano a ano, né? E outra análise que eu fiz também, a gente já teve a oportunidade de comprar animais negativos de outras propriedades de SEIP, e a gente comparou com o nosso SEIP. E a gente observou que, pela qualidade, pelo critério, pelo tamanho do rebanho e também pelo trabalho de anos que o senhor faz com melhoramento genético,
o nosso gado foi melhor que outro SAPE. Então, ou seja, às vezes nem todo SAPE ele pode ser melhor que um comercial. Então, tem até essa diferença. É lógico que é um N menor, mas assim, deu alguns indícios que um rebanho muito bem trabalhado, anos de seleção, que trabalha exatamente a cartilha, né, conforme eu falei lá no início, a gente vai conseguir capturar esse número no final. Então, assim, para quem é confinador esse ano, nós estamos suando, né? Estou conversando com o seu Wilson aí ao longo desses primeiros meses, nós estamos suando para tirar uma arroba de gado, uma arroba de boi no confinamento desse ano, de resultado, porque os insumos estão caros, o boi caindo, então assim, e nós estamos falando de uma arroba aqui que pode estar no animal de recria dentro de alguma propriedade, né? E ser terminado o confinamento. Então são números interessantes, eu quero até mais para frente rodar algumas estatísticas com uma base de dados legal, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar desse número, né? Não sei se vocês têm, se alguém já fez essas comparações, mas a gente acabou rodando essa comparação no passado e eu fiquei bem surpreso, assim, mostrando assim, investir em genética, de fato, ela é lucrativo, né? E quando a gente alia o manejo, uma nutrição para cada categoria, de precisão, manejo, treinamento da equipe, a gente coloca essas engrenagens para rodar, a gente tem a cereja do bolo aí, né, que é o trabalho que o seu Wilson faz. E para fechar aqui esse episódio que trouxe tanta informação bacana da Maragogipe, Sr. Wilson, qual que seria uma mensagem final que o senhor deixa aí para os nossos ouvintes, que o senhor entende que foi um diferencial para a Maragogipe conseguir chegar nesse patamar, né, de ter toda essa produtividade, rentabilidade, essa eficiência? O que o senhor entende como sendo o grande diferencial desse projeto? Eu acho que o grande segredo é a gente fazer o que gosta, né? Eu sempre gostei muito dessa atividade e eu me dedico tempo integral e até às vezes exagero um pouco, mas o Lucas é testemunha disso, mas a gente fazendo o que gosta é importante. E eu tive vamos dizer assim, o feeling e um pouco de sorte de selecionar uma equipe não só de colaboradores, comandados pelo Leandro na gerência, o Marquito, que é o encarregado de pecuária, o pessoal, o João na parte do confinamento, o Emanuel na parte de agricultura, são todas pessoas que estão há muito tempo conosco, pessoas jovens que têm um desafio muito grande pela frente, e também a felicidade de eu ter as parcerias de empresas, não só de nutrição, como sanidade, como genética. Então, todas essas empresas, a Genex, a Prodap, são exemplos fortes disso daí, são que eu acho que fazem a Maragogipe seguir esse caminho de desafios e a gente conseguir resultados expressivos. Eu acho que é o engajamento de todos os nossos colaboradores com as parceiras. Eu acho que esse é o grande segredo e a gente fica no comando, né? Só controlando o movimento, usufruindo da experiência que a gente adquiriu durante esses 49 anos à frente da Maragogipe. Eu acho que isso é o grande segredo e é a cereja do bolo. É isso daí. Eu acho que primeiro, fazer o que gosta, segundo, colaboradores focados e empresas parceiras que entendem os nossos desafios. A gente tem técnica, a gente tem manejo, tem nutrição, tem genética e tem uma equipe aí envolvida, dedicada, que gosta do que faz, e é esse resultado aí fantástico que a gente consegue enxergar, né? A gente ficou muito feliz aqui de contar com vocês nesse episódio, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, e eu agradeço vocês pela participação, pelo tempo, e espero ter vocês aqui mais vezes, né, no nosso podcast, nas nossas ações sempre, né, Juliana? Vamos pedir para o Lucas também deixar acho que ele já deixou uma mensagem muito bacana aí com relação à nutrição, aliado à genética, mas, Lucas, fica à vontade para deixar uma mensagem final aí. Desde já, a gente já agradece muito a sua participação aqui com a gente.
Juliana, Melina, obrigado aí pelo convite, né? O seu Wilson de contar com essa parceria aí, né? Eu brinquei que eu e o seu Wilson, todo dia a gente tá junto, mas é mentira não, viu? A gente tá todo dia junto mesmo aí, trabalhando nesse projeto, que assim, é um projeto muito gratificante, né? E o seu Wilson, ele foi muito feliz aí em construir esse time que ele tem e as empresas parceiras, né? Como vocês, a Prodap e outras empresas, né? O Boveda, a Deltagen, que de fato fazem parte dessa equação para a gente ter os resultados. Aí tem um pouquinho de cada um para a gente ter esse resultado muito bacana que a gente vê lá. Muito obrigado aí, assim, se vocês precisarem da gente, a gente está 100% à disposição. Eu queria fazer meu agradecimento aqui pessoal para o seu Wilson, pela parceria de muitos anos, pelo carinho que o senhor tem com a gente, parabenizar aí o senhor e toda a equipe. O senhor já citou aí, eu não vou citar nomes, mas toda a equipe da Maragogipe, uma equipe super dedicada. Eu tenho muita admiração pelo trabalho, eu confio muito nos reprodutores que a Genex vem contratando e trabalhando da Maragogipe. Os resultados são claros, a gente vê no campo, é muito gratificante a gente ter esse modelo de parceria. Espero que ele dure por muitos anos. E aí, aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham matado um pouquinho da curiosidade de vocês, né? Sempre perguntando um monte de coisa sobre a Maragogipe, mas se tiver mais curiosidades, pode entrar em contato com a gente, que a gente incomoda um pouquinho mais o seu Wilson, para a gente ir contando mais sobre a Maragogipe. Muito obrigado, Juliana, Melina, Lucas, todo o Boveda também, por toda essa confiança, e é uma satisfação, um orgulho muito grande participar junto com vocês desse projeto, e o que for necessário, seguimos juntos, continuamos à disposição. Um grande abraço a todos. Até a próxima, pessoal, muito obrigada. Esse foi o 5º episódio do Genex no Trecho, que destacou um trabalho incrível da pecuária de corte. Você também encontra esse episódio em nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá para comentar esse episódio e acompanhar essa e outras ações da Genex. Estamos também nas redes sociais, @Genex Brasil. Fique por dentro dos próximos episódios do Genex no Trecho e de tudo o que acontece na Genex. Seu feedback é sempre muito bem-vindo. Comente, envie mensagens diretas e faça parte do mundo Genex.